Vânia, bem-vinda! Adriana, bem-vinda! Aproveita que a gente está começando com música, vai chamar lá 107 Maravilhosas, compartilha, pega esse aviãozinho aí, compartilha, se identifica, coloca aí hashtag poderosa. Se você é do Meditando Me Empoderando, se você é poderosa 2.0, se é 1.0, coraçõezinhos pro Instagram entender que isso aqui é relevante. Hoje é mais uma palavra incrível para o seu 2021. Ele pode. Bem-vinda, Nini! Bem-vinda, Dani! Você é capaz, você tem disposição de dançar no meio aí da sua dificuldade, da luta, da dor e falar que ele pode? Porque ele pode, ele pode. Você não pode não, mas ele pode. Dançar muda sua vibração, muda sua mente, muda sua esperança. E ainda dançar diante das verdades do que o seu pai tem dito pra você. Ah, maravilhoso demais! Vai lá compartilhar. Chama as 57 não, passamos pra 107. 107 maravilhosas. Vai lá no grupo. Você faz parte da nossa comunidade do Meditando Me Empoderando? Avisa elas pra mim, me ajuda nisso. Amandinha, bem-vinda. Aline, bem-vinda. Se você não chegar aqui no início, você vai perder. Então chama logo pra chegar logo. Chama elas. Bem-vinda, meninas! Bom dia! Não desiste de Deus, não! Ele não desistiu de você! Leonora, bem-vinda! Bom dia! Nós temos falado ao longo desses 7 dias, 6 até ontem, 6 dias, palavras proféticas sobre o próximo ano. Coisas que Deus deseja para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Bem-vinda, Elisângela. Suelen, bem-vinda. E Deus tem falado coisas maravilhosas para mim e para você. E ao longo desse tempo, Ele tem alimentado a nossa esperança, a nossa alegria daquilo que Ele tem para o nosso futuro. O futuro já está aí, falta uma semana para esse futuro chegar. E hoje Ele diz para você que Ele deseja que você construa e semeie aquilo que Ele tem te falado ao longo desses dias. Bem-vinda, Érica, bom dia! Deixa eu abaixar, porque enquanto eu vou compartilhando com você, eu vou deixar essa música de fundo, como um ato profético aqui, porque Ele pode todas as coisas, Ele pode aquilo que é impossível, Ele pode fazer aquilo que você acha que não vai acontecer, mas se Ele fala, e Ele já tem falado 6, até ontem Ele já falou 6 coisas que o seu
próximo ano será. E isso é maravilhoso demais, você saber para onde você vai, aonde você vai chegar. E você não vai chegar sozinha, você vai chegar com o seu pai, porque é ele que dá a direção. Ele pode mudar tudo aquilo que está perdido. É só você crer. Porque as suas promessas, confie nas suas promessas. Não desiste de Deus, não. Porque Ele não desiste de você. Ele pode. Deus pode. Ele pode todas as coisas. Nós estamos em julho. Chegamos em julho. E esse ano, como é que foi julho, hein? Deus me trouxe a lembrança que julho foi um mês de expectativa para melhora. Esse ano a gente achou que julho, nossa, agora vai melhorar. Tudo vai ficar diferente. Mas não melhorou. Não melhorou. E aí eu falo para você, não importa o tempo, Ele cumpre a sua promessa. Ontem eu falei isso para você e vou repetir essa palavra de novo para você. Hebreus 11:11. Hebreus 11. Para te trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que eu profetizei sobre a sua vida ontem. Eu falei para você, não importa quanto tempo essa promessa demore, mas Ele vai cumprir. Ele fala, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. Você está disponível para crer que Deus cumpre a promessa? A luz tem que estar ruim, né, gente? É por causa da janela. Deixa eu fechar. Pronto, melhorou. Hebreus 11:11, ele fala para você. A Sara creu na promessa e mesmo velha, independente da demora, demorou, mas Deus cumpriu a promessa dele, porque Ele pode. Crê, tenha fé, creia na promessa, porque é Ele que cumpre, Ele cumpre. Foi um mês de expectativa de melhora e não melhorou. E eu profetizo sobre a sua vida, que o próximo ano será um ano maravilhoso, cheio de abundância. Deixa eu te contar uma coisa que é maravilhoso demais. Hoje de manhã eu estava olhando, lá na quarta-feira eu compartilhei com você as sementes, as 12 sementes que eu planejei plantar para esse ano. Se você não viu, vai lá na quarta-feira. Eu tenho te ensinado, você sentar com o seu pai para você saber quais são as sementes que você vai ter que plantar para o próximo ano, para você pegar esse fruto que Deus tem falado para você que o próximo ano terá na sua vida. E aí eu te mostrei lá. E hoje de manhã Deus me levou a essas sementes que Ele tinha me dado. Deus é lindo demais. E eu estava ouvindo essa música. Eu estava ao som dessa música. A minha última semente era assim, olha, estava escrito, eu tinha esquecido que eu tinha escrito isso. A última semente era assim, acordar tal hora para ter intimidade com Deus e para que, deixa eu ver se tá aqui, não tá aqui, e para que a doença seja expulsa da minha casa. Eu sabia de coronavírus? Eu sabia que a doença ia entrar aqui? Não, eu não sabia a profundidade. Só tinha uma coisa que eu sabia. Que o Breno estava tendo crises de alergia e que ele nada podia comer porque fazia mal a ele. Eu só sabia disso. E eu coloquei lá, acordar todo dia a tal hora para ter intimidade com Deus. E o propósito é que a doença saia da minha casa e não entre mais. Coronavírus chegou,
E eu já estava no propósito de que a doença não chegasse na minha casa. E eu posso dizer que até aqui o Senhor nos guardou, porque Ele não te explica as coisas. Mas muitas vezes Ele te dá as sementes antes mesmo de você saber o que vai colher. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso demais. Ah, meu Deus, peraí. Isso é maravilhoso demais. Ele te fala. Tem algumas sementes, por isso que eu tenho falado para você, senta com Deus para saber que semente é essa que você precisa plantar, porque vai ter algumas sementes que você não vai entender muito bem a profundidade disso tudo. Mas eu tenho semeado pela minha casa desde novembro, desde janeiro desse ano, sem saber a profundidade do que era semear sobre a saúde da minha família. E eu posso dizer que Deus, até aqui, o Senhor tem nos guardado e tem nos ajudado. Meu Deus, que alegria! A minha manhã foi assim, meu Deus, Ele pode! Ele pode! Ele pode! Essa semente, eu já falei, que essa semente estava sendo plantada desde janeiro com esse objetivo e eu não sabia da profundidade do que eu estava fazendo. E eu não lembrava disso. Em setembro agora, a cura se manifestou, porque a cura já tinha chegado do Breno. Mas em setembro agora, a cura dele se manifestou para nunca mais voltar. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais. Você tem um Deus que está te direcionando em tudo, porque Ele é fiel, Deus é fiel. Até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos direcionado, tem nos levado. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 10 anos atrás, eu olhando para as burradas e para as escolhas que eu fiz, eu falei para Deus assim, olha, eu nunca mais, eu não sabia também a profundidade e a minha... aonde eu estava me metendo, na verdade. Mas eu falei para Deus, eu nunca mais quero escolher. Eu quero agora, a partir desse momento, viver no seu controle. Gastar R$1 só se você deixar, no que fazer, aonde ir, como fazer. Eu quero que você controle a minha vida. Minha vida virou um reboliço. Porque tudo aquilo que eu achava que era real e que era para mim, e que eu tinha feito escolhas erradas, Ele tirou. E Ele foi colocando novas coisas, novos sonhos, novos projetos, foi fazendo eu fazer coisas que eu nunca faria na minha vida. Eu estar aqui falando com você, eu nunca faria na minha vida. Mas é porque eu não tinha entendido minha identidade, eu não tinha entendido o meu propósito, eu não tinha entendido porque eu nasci, eu estava perambulando por essa terra não sabendo quem eu era. E isso é maravilhoso demais quando você descobre que o seu pai, existe um pai, um criador, um Deus eterno que criou você e Ele sabe para que você nasceu, o porquê e para quê. E eu aprendi uma coisa nesses 10 anos. Não existe, principalmente, olha, deixa eu falar para você, não sei se, independente de religião, mas eu quero falar para você, principalmente que está em anos de igreja, como eu tive. Eu fui criada na igreja. Religiosa, muita religiosidade. Hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, eu não conhecia Deus. Quem não conhecia, Deus para mim estava numa caixinha. E eu quero falar uma coisa para você. Esses 10 anos têm me ensinado uma coisa. Não existe uma vida miserável se você tem intimidade com Deus. Vou repetir. Não existe uma vida miserável se você anda com Deus. Sabe por quê? Porque Ele mesmo tem nos ensinado ao longo desse tempo que se você ficar atento à voz dEle, na direção dEle, Ele vai endireitar os seus caminhos, vai te dar a direção, vai te dar as sementes, vai falar para você aonde você vai, o que fazer, como ter uma vida miserável. Se Deus é aquele que está
disponível para te contar para onde vai, por que você nasceu, para que fazer, como lidar com a situação com sua vida financeira, como lidar com a sua situação no casamento. Então eu tô te dando uma bronca. E a mim também, quando eu levei uma bronca, quando eu descobri, gente, os problemas que eu tô vivendo, sabe de qual é? Falta de profundidade com Deus. O problema hoje que você está vivendo é falta de profundidade com Deus. Porque se você tivesse profundidade com Deus, você ouvia a direção de Deus e você não ficava focando nos problemas, mas você estava com o ouvido atento a ouvir a direção, porque Ele é um Deus que poder. Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que conta segredos. Fala esse versículo, Jeremias 33:3, que é um dos que eu amo. Pergunte-me e eu te responderei coisas novas, coisas que você nem sabe, coisas que você nem imagina. Eu e você, a gente erra, faz umas burradas na vida, sabe por quê? Porque não pergunta pro Criador primeiro. Esses 10 anos tem sido uma escola para mim. E eu vou te falar, e Deus é maravilhoso demais, porque eu posso testemunhar para você que esses 10 anos, eu tenho 10 anos de caderno de devocional. Tenho 10 anos. De anotar, de ter um tempo com Deus, de plantar sementes, de falar assim, ano que vem eu quero isso, ano que vem eu quero isso. E a primeira semente, eu fui observar ontem, que todos esses 10 anos de caderno, que eu tenho ensinado inclusive para você, porque tem sido para mim um testemunho de que existe uma vida de progresso, não de retrocesso. Com Deus você não retrocede, com Deus você avança, com Deus você melhora. É igual um jogo de videogame, sabe? Que o desafio só muda. Porque problema você vai ter aqui nessa terra. Nós fomos chamados para viver uma vida de plenitude nessa terra, estabelecer o reino de Deus nessa terra. Mas Ele te avisa, viverá um tempo de aflição aqui, porque esse mundo jaz do maligno. Mas o maravilhoso demais é que Ele venceu o mundo e Ele te dá todas as instruções para você viver uma vida reta. E eu e você, a gente só não vive porque a gente não pergunta primeiro, a gente toma a decisão sozinha. Isso é uma bronca para mim e para você. Chega! Tá na hora de você ouvir o teu pai e parar de tomar decisões erradas. Porque com Deus, cada ano que você olha para trás, você fala assim, nossa, esse ano foi muito melhor do que o ano passado. Nossa, meu casamento tá muito melhor do que o ano passado. Nossa, eu tô muito melhor do que o ano passado. Nossa, meu filho tá muito melhor do que o ano passado. Nossa, é sempre melhor. Com Deus é progresso, melhor em todas as áreas da sua vida. Com Deus, a sua vida não pode ser uma vida de retrocesso. Com Deus, a sua vida tem que ser uma vida em todas as áreas da sua vida, progresso. Sabe por quê? Porque Jesus veio para te dar uma vida em abundância. Como eu vou conseguir isso, Patrícia? Intimidade com Deus. A intimidade com Deus te traz saúde. A intimidade com Deus te traz sabedoria. A intimidade com Deus traz o fruto do Espírito Santo. A intimidade com Deus traz, sabe o que é o fruto do Espírito Santo? Paz quando você precisa. Traz domínio próprio quando você tem que ficar calada e não responder às situações difíceis. Domínio próprio, mansidão, você é mansa. Você não é barraqueira não, você é mansa. Você é elegante, você só fala na hora que tem que falar, sabe por quê? Porque você tem sabedoria dos altos céus, porque você tem domínio próprio, você domina as suas emoções, você não fica de mimimi, chorando à toa, chorando pelo problema, ansiedade, depressão, porque você sabe, aquele que é um Deus, que todo dia você se encontra com Ele, Ele fala coisas novas pra você, e isso alimenta o seu coração, isso alimenta a sua alma. A intimidade com Deus, ela só faz você crescer. E eu tô brigando contigo e comigo, porque tem que parar de retroceder e de viver a miserável dessa terra. Porque Deus não te chama para isso. Deus te chama para uma vida abundante. Tá na hora de você parar de perder tempo meditando no problema e gastar tempo com Deus. Gastar tempo de intimidade com Deus. A sua vida, eu vou falar uma coisa aqui para você. A sua vida reflete a intimidade que você tem com Deus.
E escreve isso no seu caderno para você nunca mais esquecer na sua vida. Porque quando você vê que está vivendo um dilema tão difícil que você não está conseguindo ter fé em meio ao dilema, vou falar de novo, você não vai deixar de ter problema. Eu tô falando que você vai ter problema, mas você vai viver em cima dele, você vai vivendo com fé, com resposta de como passar por esse problema, porque isso é maravilhoso demais. A Suelen falando, recebi uma orientação do meu novo trabalho de escrever um texto sobre as expectativas de 2021. Olha aí, Deus confirmando. Utilizei as palavras proféticas que temos aprendido. Glória a Deus. E olha, como eu te falei, aqui na minha casa, para a glória de Deus, eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Está escrito lá em 1 Samuel 7,12. E eu quero profetizar sobre você, porque eu acabei de falar a bênção que eu alcancei com a saúde do meu filho. E eu quero profetizar sobre você, que é mãe. Você que é mãe. Salmo 112. Salmo 112. Eu não sei o que você possa estar passando aí com seu filho. Às vezes seu filho adolescente é revoltado, tá com dúvida, distanciamento, vício, homossexualidade, pornografia. Eu não sei o que tem atingido a sua casa, não sei o que tem atingido o seu adolescente, mas se ele é criança, eu não sei se é doença, eu não sei o que tem atingido o teu filho, mas eu posso falar que ele pode. Ele é aquele que livra, ele é aquele que dá pra você, mãe. Você tem autoridade espiritual sobre a sua casa. Toma essa autoridade espiritual sobre o seu filho. Você tem um poder extraordinário. Ninguém pode mexer no seu filho. Ninguém pode roubar a paz do seu filho. Ninguém pode roubar os valores a qual você tem ensinado. Seja ele qual for os valores que você tem ensinado para ele. Ninguém pode roubar esses valores. Deus te deu autoridade sobre isso. E eu profetizo sobre a sua vida. Levanta a mãos para os céus. Me aceita como profeta hoje sobre a sua casa. Salmo 112. Pensei que tinha aberto, não abri. Salmo 112. Salmo 112. Levanta suas mãos, você que é mãe. Os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos serão abençoadas. Está falando que a sua geração, os filhos dos teus filhos serão abençoados e justos nessa terra. Você aprendeu ontem o que é justiça? O que é justiça? É você falar justiça, é você parar de viver essa injustiça. Sabe o que é viver injustiça? É viver miserável, viver o pouco de Deus. Deus não te chamou para viver o pouco, Deus te chamou para viver uma vida em abundante, porque Ele venceu esse mundo e Ele te ensinou. Profetizando julho, Elisângela, profetizando julho. Estamos em julho. Julho. Foi. Sua geração será guardada. Seus filhos serão abençoados, eles serão curados em nome de Jesus. Os seus ouvidos vão estar abertos atentamente para ouvir a voz dele, para como educar essa criança, como salvá-la dessa situação que ela está hoje. Deus vai te dar direção e eles são alegres, felizes. Eu repreendo depressão sobre a vida desses adolescentes. Eu repreendo depressão, eu repreendo vício, eu repreendo homossexualidade, eu repreendo toda confusão, eu repreendo toda tristeza, eu repreendo revolta. Eu declaro que eles são crianças e adolescentes cheios do Espírito Santo, felizes, alegres, que amam a sua família, que amam a Deus sobre todas as coisas e que a sua geração é bendita. Os seus filhos serão bem-sucedidos nesta terra e a sua geração inteira será bendita nessa terra. Essa palavra, pega essa palavra e anota ela, porque ela é profética sobre a sua casa, sobre a sua vida. Declare ela todo dia. Lembra da semente que você aprendeu ontem? Você precisa pegar essas palavras aqui, ó, encher tua mente, encher tua mente, encher tua mente, até isso aqui entrar no seu coração e você crê de uma tal forma, que ainda que eles
hoje esteja um adolescente, seja o vício que for, seja a revolta que for, seja a confusão que for, seja o problema que for que você esteja vivendo com essa criança, com essa adolescente, você tem a alegria, porque a fé é louca, mas a fé real, é fé real. Aqui, ó, na palavra, porque se ele fala que a sua família é bendita e que o seu filho será bem-sucedido, eu creio e pronto, acabou. Enquanto o Breno estava doente, nesse período todo, eu falava, a cura é sua, o Senhor te chamou para ser livre. Essa doença não tem poder sobre a sua vida. Por que eu falei da demora? Eu comecei aqui falando da demora, que não importa quanto tempo demore, mas essa cura vai chegar. Eu estava em propósito desde janeiro. E olha, eu não sabia a profundidade do que eu estava fazendo. Depois você vai ver o início da live, se você não começou aqui. Eu quero já te pedir, a partir das próximas, vem logo 8h37. Eu posso até atrasar como hoje atrasei, deu ruim aqui. Mas vem logo, para eu começar logo, para a gente aproveitar esse tempo, para eu compartilhar contigo. Eu compartilhei agora pela manhã, que eu nem sabia o porquê que eu estava plantando essa semente. Para mim era só doença do Breno, mas eu não sabia que a pandemia estava chegando aí e até aqui Deus nos tem nos protegido. Foi essa semente que tem nos protegido ao longo desse tempo. Comecei em janeiro. Janeiro o Breno continuou doente. Fevereiro, continuou doente. Março, abril, maio, junho, agosto, começou doente. Agosto, no dia do meu aniversário, eu fui parar no hospital com ele no dia do meu aniversário. Eu falei assim, não, tu é muito desgraçado, né? Perdeu o meu dia no hospital? Eu vou, mas você vai sair porque chega dessa doença. Setembro, essa doença foi embora e a cura se manifestou, porque eu já cria na cura. Demorou meses, não demorou? Mas não importa, o que eu sabia, o que eu tinha era uma palavra, e a palavra já tinha falado, cura! Então eu não desisto, não importa quanto tempo você está esperando, não importa quanto tempo no ano que vem você vai esperar que essas palavras que têm sido profetizadas aqui a cada dia para o seu ano realmente se realize, mas Deus já deu, eu já falei para você, Deus está lá no presente, é você que está no passado. Você está no passado e o seu pai já está lá na frente com o fruto da semente que você vai começar a plantar agora. Começa a plantar essa semente e não importa quanto tempo vai demorar, você continuando plantando essa semente, nem que seja em dezembro, que você olhe para trás e fala assim, uou, hoje, no dia 30 de dezembro, finalmente eu consegui ver o fruto. Não importa quanto tempo, se ele falou, ele vai cumprir. Então, a palavra que eu tenho para você hoje é que você não desanimará no próximo ano. Glória a Deus! Foi essa palavra que ele nos deu hoje. Você, eu e você não desanimará, porque Deus fará o que for preciso para que você não desanime. E eu profetizo sobre você, Isaías 44. Vamos lá, Isaías 44, anota aí. Isaías 44, 3. Eu profetizo sobre a sua vida. Deus fala assim para você, olha, você não vai desanimar no próximo ano, porque eu, o seu pai, derramarei água para matar a sua sede e regar os seus campos secos. Eu derramarei, Jesus, que coisa maravilhosa. Ele derramará o seu espírito sobre os seus descendentes. E a minha bênção sobre as suas futuras gerações. Glória a Deus. Ele está falando para você, olha, eu te darei tudo. Eu te darei tudo, eu te darei água para matar a sua sede. Ele é a água da vida, ele é a esperança, ele é a alegria. Você percebeu que você precisa encontrar com ele? Aí amanhã é sábado. Amanhã não é feriado não, tá bom? Amanhã é dia de encontrar com seu pai. Eu não tô aqui no Inteligência do Céu, mas você precisa se encontrar com ele. Aí chega domingo, domingo eu já vou pra igreja. Você que vai pra uma igreja, se você não vai pra igreja não tem problema nenhum, mas busca o seu pai. Mas aí a gente que vai pra igreja. Eu já vou pra igreja, tá tudo certo. Que isso, gata? Não pode? Lá você vai buscar no coletivo, você precisa buscar o seu pai no individual. É no tempo, é no quarto, sozinha.
Não deixa. Patrícia, mas isso é muito difícil pra mim. Não tem problema. Usa a inteligência do céu como ferramenta para te ajudar enquanto você não consegue sozinho. Não tem problema nenhum. O que mais tem é vídeo lá no YouTube no Inteligência do Céu compartilhando com você palavra de esperança, de alegria para encher a sua alma e o seu coração. Não permita. Você precisa fazer seu tempo com Deus. E Ele fala pra você que Ele vai te dar. Ele vai te dar. Ele derramará se você encontrar com Ele. Porque não vai acontecer do nada você observar que a água está caindo do céu. Não, a água vai caindo do céu quando você olha para o alto. Você só observa que a água está caindo do céu quando você olha para o alto. Não é natural. Igual a gente está andando na rua e começa a chover do nada, você sente a água caindo sobre você? Não, com Deus não é assim. Você precisa estar à disposição da chuva. Os céus têm que estar abertos. Você tem que ir de encontro a esse céu aberto. E aí Ele fala, você vai de encontro? Você decide isso? Uma das sementes que eu coloco todo ano, aí eu falei, acabou que eu falei e não falei. Eu comecei a observar que nesses 10 anos, todos esses anos, a minha primeira semente sempre era assim. Mais intimidade com Deus. Ou, quero conhecer a mente de Deus. Ou, mais profundidade com Deus. Quero mais Deus. Era sempre a minha primeira semente de todos os anos. E eu posso olhar para trás e falar assim, caramba, eu escolhi o melhor. Eu escolhi o melhor, mesmo não sabendo o que eu estava fazendo, mas eu escolhi o melhor. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, você teve a oportunidade de derramar água para matar a minha sede, porque eu dei essa oportunidade para Ele. Isso é maravilhoso demais. Dê oportunidade para o seu pai derramar água para matar a sua sede, regar os seus campos secos. Tem campo seco aí? Família, casamento, financeiro, tem algum campo seco aí? Ele está falando para você que vai regar os seus campos secos, derramará do Espírito dele sobre você, sobre os seus descendentes, e a bênção dele está sobre você e a sua geração. Ah, meu Deus, como não se alegrar com essa palavra, meu Deus. A palavra que Deus nos dá é essa. Você não vai desanimar. E Ele fará tudo isso. Sabe por que Ele vai fazer tudo isso? Porque Ele escolheu você. Você não se sente especial, não? Era para você não ficar com essa autocomiseração, de olhar no espelho, ai, eu sou feia, ai, eu não sou, olha o meu nariz, ai, eu não consigo, ai, eu não sou capaz. Não era pra você se sentir assim, não. Você é imagem e semelhança de Deus, você é linda, você é maravilhosa, você é poderosa, você tem todos os poderes na sua mão para controlar as suas emoções, você é especial demais, demais. O seu pai, ele um dia parou e pensou assim, eu vou criar essa menina desse jeitinho, com essa característica, até com esse defeito, porque eu quero que ela tenha tudo isso para cumprir o propósito dela, porque primeiro ele criou o seu propósito divino na Terra. Você não veio aqui por acaso, você não caiu aqui por acaso. Ele pensou em você primeiro. Primeiro ele pensou, nossa, eu tenho uma missão muito importante lá na Terra, calma aí. Já sei. Vou criar a Lilian, vou criar a Carla, vou criar a Sabrina, a Aline, vou criar essa mulherada para que elas possam manifestar o meu poder nessa terra. Mas, Patrícia, eu não trabalho, eu não sei falar, eu não sei nada disso. Isso aí não funciona para mim. Você acabou de ouvir o que eu falei sobre gerações? Você que é mãe, às vezes Deus escolheu você para ser mãe, para educar sua família, para dar uma geração saudável, cheia de bênçãos para essa terra. Cada um de nós fomos chamados para algo. Eu e você fomos chamados, cada um na sua especialidade. E o seu pai, ele quer de qualquer jeito te contar o que é isso. Ele quer te contar, ele tem urgência. Ele tem urgência de te contar. Lu, profetizando julho. A gente está em julho hoje. E aí ele fala assim, ó. Ele fará tudo isso porque ele escolheu você. Quero profetizar sobre a sua vida. Isaías 43, anota aí. Isaías 43. E ele fala assim pra você, ó. 43:10. Ele pode. Olha, ele vai fazer tudo isso porque ele escolheu você. Você é minha serva. Foi escolhida para me conhecer, para crer em mim, para entender que somente eu sou o seu Deus. Não há outro Deus no
Então, eu o salvei e proclamei isso para o mundo. Nenhum Deus estrangeiro jamais faz algo assim. Você, minha filha, é testemunha de que eu sou o único Deus. E desde a eternidade, eu sou Deus e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz. Você tem ouvido ao longo desses dias que Ele já fez. Ele já falou tudo. Essas palavras que Ele tem profetizado ao longo desses dias. Eu tenho falado para você. Ele já fez. Ele já fez. Nós estamos no passado e Ele está lá no presente aguardando você com o fruto na mão. Você só precisa saber qual é a semente que você precisa plantar. E Ele está falando para você, olha, não há Deus. Não há Deus além de mim e eu vou cumprir, porque você é minha escolhida. Eu escolhi você para crer em mim e para entender que eu sou o seu Deus. Isso é maravilhoso demais, isso é maravilhoso demais. Mas quando ficar difícil, viu? Ele fala assim para você, ó, vai ter um momento difícil na sua vida essa semana, lembra? Essa semana, o próximo ano. Lembra que eu falei para você a palavra de ontem? Eu falei pra você que tem poda. E vai ter momentos difíceis na sua vida o próximo ano. Vai ter, porque Ele nos avisa. Há momentos de aflição, há momentos de dificuldades. E vai ter momentos que você vai achar que todas essas palavras que hoje eu profetizo, por isso que eu falo pra você, você precisa anotar no seu caderno. Você precisa ter esse registro. Eu te falei no início dessa aula que eu nem sabia o porquê que eu estava plantando essa semente. O coronavírus chegou e aí hoje, em dezembro, eu entendi, caramba, eu estou plantando uma semente desde janeiro por uma coisa que eu nem sabia que ia chegar. Isso é maravilhoso demais. Por isso que você tem que perguntar ao seu pai, que semente que você tem que plantar. Eu olho para trás e falo assim, meu Deus, que ano extraordinário, que ano maravilhoso, porque nós vivemos em cima de um caos. Um ano de problema? Claro. Um ano de perda? Claro. Um ano de muito choro? Claro. Um ano de sofrimento? Claro. Um ano de olhar para trás e falar assim, meu Deus do céu, acho que vai dar tudo errado. Tudo aquilo que tu falou no início do ano parece que é loucura, porque é impossível. O mundo parou, tudo parou. As pessoas estão morrendo, estão perdendo seus empregos, Deus tem alguma coisa errada. Aí Ele fala assim pra você, e você pode viver isso de repente no próximo ano, olhar pra trás e falar assim, meu Deus, aquilo que eu ouvi lá na inteligência do céu não tá acontecendo não, tem alguma coisa errada, e Deus fala pra você, olha, ainda que fique difícil, ainda que o caminho possa parecer que está tudo dando errado, Ele diz pra você, isso é maravilhoso demais, Isaías 43, 1-5, ele fala assim, mas agora, você que está me ouvindo, ouça, o Senhor a criou, eu criei você, ó Israel, é você, assim diz aquele que te formou, Ele te formou, Ele te escolheu, você acabou de ouvir isso, Ele te escolheu para crer nele, te escolheu para viver uma vida de abundância com Ele, porque Ele veio nessa terra para te trazer uma vida em abundância. E Ele fala, olha, por mais que demore, não tema, pois eu a resgatei, eu a chamei pelo nome, você é minha, e quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado, quando atravessar rios, você não se afogará. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei o Egito como resgate por sua liberdade. Ele deu o Egito. Ele deu o mundo em resgate à sua liberdade. Em troca de você, eu dei a Etiópia. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua. Pois você é preciosa demais para mim. Você é honrada e eu te amo. Como não ter uma alegria que não inexplicável, como não ter uma paz que excede todo entendimento, como não falar que a
a minha alegria vem do Senhor, independente de circunstâncias, independente de notícias ruins. A televisão tá falando que ano que vem vai ser difícil, crise, dificuldade, não importa, não quero nem saber o que a crise está falando, eu quero saber aquilo que Cristo está falando. E Cristo está falando que eu não desanimarei, e Ele está falando que você não desanimará, porque Ele já te deu tudo aquilo que você precisa, e Ele está falando que você é escolhida, filha amada, e Ele vai te conduzir em todos os caminhos. Isso é maravilhoso demais, meu Deus. Não deixe que nada roube essas palavras de você. Deus tem falado para você desde o janeiro, desde a quarta. A quarta eu te ensinei a planejar, sentar com Ele, pegar as sementes, o que fazer para o próximo ano. Porque vinham palavras proféticas. E Ele já liberou algumas. Hoje é o 7º dia. E Ele liberou já para você um novo. Vai ter um novo tempo. Aquilo que você perdeu, deixa para trás. O sofrimento, a tristeza, deixa para trás, porque Ele tem um novo tempo para você. Ele falou de aceleração. Aquilo que você perdeu tempo, Ele falou, olha, 10 anos em um, eu vou acelerar o seu tempo. Você vai ter que correr. Você vai ter que correr. Mas o jugo é suave, o fardo é leve, porque você sabe o porquê, para onde vai. Não tem coisa mais maravilhosa do que você saber como ir e para onde está indo. Isso você só consegue lá com seu pai. Ele que tá te dando, Ele que te dá a direção. Você ouviu também que no próximo ano, março, foi um ano de má notícia, que o mal foi anunciado sobre a terra, e Ele profetiza sobre a minha e sobre a sua vida que nenhum mal chegará à sua casa. Não haverá o quarto, haverá suprimento. Nada vai te faltar, não vai faltar paz, não vai faltar alegria, não vai faltar abundância, não vai faltar, meu Deus, não vai faltar, meu Deus, não vai faltar coisas. Aquilo que você precisa, não vai faltar nada, não vai faltar suprimento. E Ele fala, nada vai te faltar. Anteontem, sementes, Ele te dará sementes. Ontem Ele já falou, vai frutificar suas sementes. E hoje você não desanimará. Pega todas essas palavras, coloca, registra elas e não permita que durante o tempo, ao decorrer do próximo ano, ninguém, nada, nem as circunstâncias, nem as vozes erradas, nem aquilo que você está vendo, possa roubar essa palavra de você, porque é o Deus que fala. É o Deus, o Todo-Poderoso, que fala isso para você. Não esqueça as promessas, esqueça as perdas, esqueça o sofrimento. Ainda que esse ano tenha sido horrível para você, Ele diz a você, esqueça tudo isso hoje. Isaías 43. Isaías 43, 18. Olha o que Ele fala para você. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Profetizo sobre a sua vida. Ouça, me aceite como profeta sobre a sua vida agora. E ouça, Deus fala contigo. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Veja, eu já comecei, você não percebe? Eu abrirei o caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Ah, meu Deus, Ele é maravilhoso demais, maravilhoso demais. E eu termino profetizando sobre você. Ele fala assim, ó, lindo demais, Isaías 42. Isaías 42, 4. Deus de poder. E eu profetizo sobre você. Levanta as mãos em ato profético. Eu falo para você, você não vacilará e nem desanimará, enquanto não fizer a justiça prevalecer na sua terra. Ontem a gente falou, qual é a sua terra que precisa de justiça? Você aprendeu ontem o que é justiça? Justiça é parar de falar em justiça
Para Deus, quando você fala que não consegue, não sou, vou ficar doente, eu sou ansiosa, vai dar tudo errado, a minha vida não vai melhorar, o meu filho não tem jeito, o meu casamento já acabou. Isso é palavra de injustiça. Quando você fala, eu já te ensinei isso. Primeiro você pensa. Aí você pensa isso, você fala. Você fala, você começa a viver de acordo com aquilo que você pensa. Provérbios te ensina. Provérbios ensina assim, ó. Você é aquilo que você pensa. Então, já que você está pensando tudo errado de você, começa a pensar o que Deus pensa. Começa a procurar aqui nessa palavra o que Deus pensa. Ele pensa o seguinte, ó. Todos esses dias eu tenho te ensinado o que ele pensa ao seu respeito. Vai lá ver as aulas das aulas passadas. Rever. Porque você precisa mudar a sua mente. Começar a se ver como seu pai te vê. Como seu Criador te vê. Porque aí a tua mente muda. Você começa a viver um novo tempo. Um novo nível de vida. Você tem que parar de fazer a Bíblia e trazer para o seu nível de vida. Você tem que pegar a sua vida e levar ao nível da Bíblia. O ano que vem, você precisa... Ano que vem não, agora, hoje, pegar a sua vida e levar ao nível da Bíblia. Ou você vai morrer. Morrer de coronavírus, gente, é o mínimo. É grandes coisas morrer de coronavírus. Eu sempre falo aqui, eu profetizo sobre a minha casa, aqui ninguém vai pegar coronavírus, na minha família ninguém vai pegar coronavírus. Mas se pegar, tá tudo bem. Deus levou sobre si as tuas enfermidades. Eu não vou morrer. Continuo profetizando, porque tem verdade. A palavra diz, não vou morrer. E se eu morrer? Glória a Deus, vou pro céu. Mas por que eu sei que eu não vou morrer? Deus tem dado tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas. Meu destino me empoderando. Meu trabalho com noiva. Deus tem dado tantas coisas, tantas ideias, tanta criatividade. Você acha que ele ia me dar isso à toa? Você acha que ele está colocando sonhos no seu coração? Você acha que eu estou aqui todos os dias na inteligência do céu para encher o teu coração para tu morrer? Ah, Deus não faz isso não, menina. Deus, ele está vindo aqui para te falar, te encher de esperança para você viver muito. Para que você possa ver as coisas acontecerem. Para ficar com medo de morrer, para quê? Medo de doença, para quê? Medo de crise pra quê? A palavra de Deus fala que no amor não há medo. Substitui essa palavra por Jesus. Em Jesus não há medo. Porque ele vai te falando coisas maravilhosas, trocando o seu coração pelo coração dele. Em Isaías tem uma palavra que fala isso. Eu retiro o seu coração de pedra e dou um novo coração. Você começa a sonhar como eu sonho, ver como eu vejo, sentir o que eu sinto e desejar o que eu desejo. Tá na hora de você começar a viver aquilo que Deus te chamou para viver. Deus te chamou para viver, para trazer a tua vida para esse nível aqui. Por mais maluco que seja. As pessoas me ouvem. Vocês não, vocês são de casa. Vocês acreditam no que eu falo e estão vivendo. Muitos de vocês já estão vivendo coisas incríveis. Mas você acha que eu calo a boca no mundo? Não, eu falo. Tô nem aí. Tô lá na academia. Por que você tá tão alegre? Eu disse, meu filho, tem crise chegando aí, mas não vou viver crise não. Eu disse, você é maluca. Eu falei assim, isso não, eu acredito em Deus. Ah, mas você não escolhe não viver a crise. Eu escolho sim. Eu escolho sim, você vai ver, você vai ver. E aí a gente vai brincando e tal, vai falando a palavra, vai multiplicando. E aí as pessoas vão ver que a fé é louca. Mas a palavra de Deus fala assim, ó. Que o mundo verá a glória de Deus na sua vida. Por isso que não existe intimidade. Se você acha que tem intimidade com Deus, mas está vivendo desprogredindo, que fala? Regredindo, se a sua vida está regredindo. Se você fala assim, estou 10 anos casada, meu casamento no início do ano, no início era maravilhoso, hoje tá uma desgraça. Desculpa, amor, tá faltando intimidade com Deus. Minha vida financeira, há 5 anos atrás, era maravilhosa, agora tá uma porcaria. Desculpa, amor, tá faltando intimidade com Deus. Meu filho era uma bênção quando eu era criança, agora tá uma peste. Desculpa, amor, falta de intimidade com Deus.
Porque com Deus há progresso, com Deus você cresce, com Deus você vai tendo intimidade, você vai entendendo para onde ir, como resolver, e você só vai crescendo. Um dia a Bíblia me fez assim, ó, que nem um tapa que eu tô te dando agora. A Bíblia, foi Deus que me deu um tapão. E ele falou assim, ué, você quer viver grandes coisas, mas não quer fazer o que eu tô falando? E ele sempre me pergunta assim, olha, ele sempre me pergunta o que eu perguntei pra você ontem. Eu, ao longo do tempo, ao longo desses anos, eu tenho colocado o que eu gostaria de viver da Bíblia na minha casa. E eu falava, eu nunca sonhei, eu vou falar do meu coração, eu nunca sonhei vir aqui compartilhar nada. Apesar de desde criança ser líder de criança, eu fui criada dentro de uma igreja, então a gente foi criada para ser líder. Líder de criança, líder de jovens, líder de não sei o que, enfim. Mas depois a minha vida paralisou. Por quê? Porque meu marido não acreditava nas mesmas convicções que eu, então eu retrocedi num tempo. Retrocedi. Eu não avancei. Fiquei quieta. Pensei, tá bom, não quero mesmo, não tô afim. E aí Deus falou assim, tá parada. Eu não te fiz para ficar parada. Você tá retrocedendo. Tá vivendo crise no casamento, tá vivendo problema financeiro. Eu tinha 30 mil de dívida. A gente começou o início de casamento só o pai para salvar. Porque o início de casamento foi cruel. Muito imaturos. E eu posso dizer para você que, olha, quando Jesus entrou, quando eu deixei Jesus entrar, aqui, ó. Porque eu era orgulhosa. Era difícil. Eu não sou uma pessoa fácil, não, sou difícil. Só o Espírito Santo. As pessoas falam assim pra mim, poxa, você fala de como você é. Minhas amigas mesmo falam. Falam assim, nossa, você não parece isso que você tá falando. Eu falei assim, querida, é muito Deus. Eu tenho que buscar Deus 24 horas, senão a Patrícia velha aparece. Não sei se é assim com você, mas a Patrícia velha tá toda hora querendo aparecer, mas aí sabe o que eu faço? Mas ela não vai sair não, porque a palavra de Deus fala assim, ó, medite nela dia e noite, medita na palavra dia e noite, e eu medito nela dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí quando tem alguma confusão, ou quando tem alguma situação, ou quando alguma esperança quer matar, algum medo quer matar a minha esperança, eu tenho palavras proféticas sobre a minha vida. Eu tenho palavras que em Jesus eu tenho uma vida em abundância, porque Ele veio aqui nessa terra para me dar uma vida em abundância. E vida em abundância, sabe o que é? É uma vida equilibrada, a qual você é saudável em todas as áreas da sua família, da sua vida. Família, saúde, tem que melhorar. Com Deus não há retrocesso. Para de aceitar isso. Às vezes a gente aceita assim, porque nesse mundo, né, a gente vai viver problema. Então tá bom, tá tudo certo, a gente vai viver problema, né? Não, a gente não vai viver problema, a gente vai viver acima do problema. Aí você deve me ver e falar assim, nossa, Patrícia, não tem problema nenhum. Eu não posso te contar os problemas que eu tô passando agora, nesse momento, mas lá pra janeiro eu vou te contar. Porque a minha vitória vai chegar em janeiro. Como é que você sabe, Patrícia? Eu só sei. Na verdade, a minha vitória vai chegar esse mês. Esse mês eu já tenho notícia. Agora o próximo mês é a realização. Tenho passado alguns problemas. Mas você acha que eu tô ligada no problema? Tô nada. Deus já falou, não vai faltar ano que vem. Tá tudo bem. Tá cuidando da minha casa. Tá cuidando da minha saúde. Não vai faltar provisão. Não vai faltar a palavra dele. Eu vou ficar me preocupando, perdendo o meu tempo. Me preocupando, ansiosa. Já perdi 1 ano e meio da minha vida ansiosa. Já perdi 5 anos da minha vida com tumor na hipófise, por falta de perdão. Já perdi muitos anos da minha vida procrastinando coisas que Deus me mandava fazer por medo. E eu não fazia por causa de medo. Eu já perdi muito tempo na minha vida não fazendo um monte de coisa que era para eu ter feito fazer. E aí, sabe por que Deus é maravilhoso demais? Porque Ele fala assim, Patrícia, deixa para trás tudo que você passou. Esquece. Tudo bem que você errou, mas eu sou um pai que faço a remissão do seu tempo e você vai viver 10 anos em um. Jesus, eu tenho vivido 10 anos em um, de 5 anos pra cá. Deus tem acelerado o meu tempo, acelerado, e Ele avisa tudo. Ele tem me avisado. Às vezes a gente não sabe a profundidade. Lembra que eu te contei? No início do ano, eu comecei a plantar uma semente que eu achava que era para a saúde do Breno. E estava escrito no meu caderno de oração.
para que a doença não saia da minha casa e não tenha poder de entrar. Meu Deus, eu nem sabia que essa porcaria dessa pandemia viria. E a semente já estava sendo plantada desde janeiro. Isso não é maravilhoso demais? O seu pai, ele te guarda. Ele sabe o futuro. Ele já está lá no futuro. Pra que você vai perder tempo? Ansiosa, preocupada. E aí, perdeu tempo até hoje? Não tem problema não. Isso aqui não é uma palavra de acusação. Isso é uma palavra de esperança, porque eu também perdi os meus tempos. Mas eu parei de chorar porque eu perdi os meus tempos, porque eu chorei. Eu falava assim, Deus, por quê? Por quê? Por que eu perdi tempo? Ah, tem uma hora que a gente tem que parar de mimimi e falar assim, olha só, tá, perdi tempo, vambora, vamos começar tudo de novo. Pra ele, pra você é novo. Pra ele, pra Deus, é a continuação. É a continuação. Então decida hoje, deixar tudo pra trás. E viver essa vida nova que ele tem pra você. Viver essas palavras que ele tem pra você. Porque ele pode. Ele pode mudar tudo na tua vida. Todas as circunstâncias. Então a palavra que ele tem pra você é que pode demorar o quanto for. Até dezembro. Mas vai acontecer ano que vem. Ah, vai. Você não desanimará. Porque você tem a fonte. A fonte é a água da vida. O seu Deus. Não é lindo? Não é lindo demais? Pega essa palavra, leva para o seu coração. O próximo ano, tem coisas maravilhosas com seu pai, segurando esses frutos para você. Que o seu pai venha te dar. A Cris falando, ó, só em Deus encontra essa força. E você acha que eu vou conseguir no sofá, sentada, esperando cair do céu essa força? Não! Se você encontrar em Deus, se você sentar e ouvir atentamente a voz do seu Pai, Ele endireitará os seus caminhos, te dará as sementes que você precisa plantar para receber tudo aquilo que Ele tem te dado. Para de perder tempo. Perdi tempo demais. A minha missão aqui é falar assim, olha, não faça o que eu fiz, não faça as coisas erradas que eu fiz, não perca 10 anos da sua vida. Aquilo que eu perdi de 10 anos na vida, ter sido criado, Jesus, fui criada no Evangelho, fui criada na igreja, eu não poderia desde adolescente saber, mas sabe como é que eu estou renovando isso? A minha esperança? Eu tenho filho. Meu filho não vai viver o que eu vivi. Ah, mas não vai mesmo. A cegueira que eu viver? Ah, mas não vai mesmo. Hoje ele já sabe, ele foi criado por um propósito. E que nada vai tirar essas bênçãos dele, porque a gente começou profetizando sobre os nossos filhos, lembra? Seu filho, sua descendência vai ser abençoada aqui nessa terra. Vai ser uma descendência de justos. Justos abençoados que sabem falar a justiça. Vive a justiça de Deus nessa terra. Traz o céu na terra. Ah, gente, maravilhoso demais. É esse o convite que Deus tem para você, de viver a justiça dele. É essa mensagem que eu queria compartilhar com você nessa manhã tão incrível, tão abençoada, que essa alegria possa, ó, o dia todo. Você tá ouvindo o fundinho da música? Deixa eu botar Deixa eu botar pra você ouvir isso aqui. Você precisa encher. Você viu de manhã os meus stories? As pessoas me perguntam. Ouve. Ele te ama demais. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você não fez até hoje. Ele te ama, te salvou e quer te dar uma vida nova, um novo tempo. As pessoas me perguntam de manhã, por que você acorda tão feliz, querido? Porque eu alimento todo dia. Alimento todo dia aquilo que Deus tem me falado. Eu paro, cansei de olhar para aquilo que eu estou olhando, para minhas circunstâncias. Eu olho para o futuro que Deus tem para mim. Olha para o futuro que Deus tem para você, porque aí você vai ver que o seu tempo só vai progredir. Você vai ser curada. Curada, livre, liberta, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Senhor, muito obrigada, Deus. Quero orar por você pra gente terminar. Senhor, muito obrigada. A Rose falando, Deus te abençoe, Paty, em oração por você. Recebo, ore por mim. Ore por mim, porque eu oro por vocês, profetizo sobre a vida de vocês, jejuo pela vida de vocês. Ora por mim, pela minha casa, pela minha família. Quando a gente ora pelos outros, é uma semente. Você sabia? Quando você ora pelos outros, isso é uma semente que você planta no mundo espiritual. Porque Deus dá de volta, dá tudo de volta. Deus é um Deus de recompensa. Não o que você vai fazer por recompensa. Eu não faço nada para Deus por recompensa. Mas Ele decidiu recompensar, né? Aquele que segue a Ele, aquele que obedece Ele. Então eu aceito as recompensas dele. Eu faço o que eu tenho que fazer porque eu o amo. Porque um dia Ele me salvou da morte. E eu falei pra Ele, você me salvou da morte. A minha vida é sua. Você faça dela o que quiser. Eu te sirvo. A minha vida, o meu dinheiro, a minha casa, o meu filho. Tudo é teu. Você pode fazer o que você quiser. E eu faço, eu vou obedecer. A minha vida é sua. O dia que eu perdi a minha vida, eu ganhei. Eu ganhei a minha vida. Meu Deus, isso é lindo demais. Ora por mim, sim. Preciso das suas orações. Isso é maravilhoso demais. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pela vida das tuas filhas. Encha essa alegria delas. Sabe essa alegria, Deus? Essa motivação que tu me enche todo dia. Essa esperança. Aquilo que tu tem feito sobre a minha casa, sobre a minha vida. A abundância que tu tem dado, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas, as boas notícias e até os problemas, Senhor, que tu tem nos permitido passar. E saber que o Senhor é um Deus de solução. Eu venho te declarar sobre a vida dessas meninas que elas terão uma vida incrível, abençoada, extraordinária contigo, cheia das tuas bênçãos, são libertas das emoções, têm o domínio próprio, vive segundo a tua orientação, tem intimidade contigo e os ouvidos sensíveis a ouvir a sua voz. Abençoa as tuas filhas, que elas possam ter um dia incrível, abençoado por Deus, cheio de alegria, cheio de esperança. Ajude-nos a te buscar. É tão difícil, Senhor, é muito difícil às vezes a gente buscar. Ajude as tuas filhas a buscar. Coloca uma sede sobrenatural nelas, uma sede de justiça, sede de te buscar. Sede de ler a tua palavra, sede de viver tudo aquilo que a Bíblia diz que elas podem viver. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Deus abençoe a sua vida. Amanhã é sábado, a gente não tá aqui. Segunda-feira, a gente tá aqui em julho, agosto. Ai, o meu mês. Segunda-feira, a gente está em agosto. Que Deus abençoe. Alimenta a sua alma, o seu coração no sábado e domingo, porque eu estou alimentando a minha. Alimenta a tua aí, enche de esperança. Usa-se as aulas que a gente tem feito ao longo da semana para não perder a sua fé e para não perder as promessas que Deus tem para você no próximo ano. Deus abençoe você. Dia maravilhoso. E eu te encontro nos stories. Fica ligada lá que a gente se vê lá. Beijo, beijo, beijo. Bom fim de semana pra vocês. Beijo. Obrigada, meninas. Vânia, Érica, obrigada. Deus abençoe. Fran, Sabrina, Elisângela, Marilda, muito obrigada. Honra, muita honra. Tá compartilhando com vocês. Beijo, beijo, beijo. Vai estar lá no YouTube.